Oi, tudo bem? Bem, nesse canal eu já falei bastante dos meus hobbies e do quanto eles são importantes para mim, porque, como dizia um filósofo, se tem uma coisa que um desempregado tem, é tempo disponível para hobbies. E bem, nesse canal eu já falei do meu hobby de desenhar, que definitivamente é um dos meus hobbies preferidos, se não meu hobby favorito. Eu já comentei várias vezes os meus hobbies ao decorrer dos meus vídeos. Mas eu diria que o meu segundo hobby favorito, e que tá basicamente pau a pau ali com o hobby de desenhar, é definitivamente jogar videogame. Esse é definitivamente um dos meus hobbies favoritos e uma das coisas que eu mais amo fazer no meu dia a dia. Videogames é algo que está presente comigo desde sempre, desde que eu me conheço por gente basicamente, assim como desenhar. Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei na minha vida e a primeira vez que eu tive contato com jogos foi no PS2 do meu primo com GTA San Andreas, que eu joguei quando eu tinha 6 anos. Sim, uma criança de 6 anos jogando GTA San Andreas. Engraçado, não é? Mas apesar disso foi o primeiro jogo que eu tive contato na minha vida. Eu achava aquilo simplesmente mágico. Eu passava horas, dias jogando aquele jogo com meu primo. Fazendo as missões do modo história ou apenas zoando pela cidade do San Andreas. Eu lembro que a primeira coisa que ele me ensinou foi o código de armas, que liberava todas as armas e eu basicamente fazia o caos na cidade. E foi muitos, mas muitos dias de diversão, até o meu primo quebrar o PS2 dele e não conseguir mais jogar o GTA San Andreas. Mas bem, isso foi o começo de tudo. Depois disso eu fui me interessando ainda mais por jogos. Infelizmente, apesar de eu ser muito fã de jogos, eu nunca tive o meu próprio videogame. Eu sempre jogava no videogame dos outros, então além desse PS2 meu primo, tinha os meus vizinhos que na época eram meus melhores amigos e ele tinha um PS3. Então toda vez ele reunia todo mundo para jogar no PS3. E eu lembro do quão mágico aquilo era. A gente passava a tarde jogando Dragon Ball Raging Blast 2, Naruto Storm 3, Naruto Storm Revolution, GTA V, Assassin's Creed. Foi a partir dali que eu realmente passei a gostar de videogames. Eu vi aquilo como simplesmente algo mágico. E que apesar do videogame não ser meu, eu ainda me divertia do mesmo jeito. E eu sempre ficava ansioso para chegar o próximo dia pra gente jogar de novo. E aí foi por conta desse começo que eu comecei a amar jogos. Eu conheci franquias como Final Fantasy, Persona, Kingdom Hearts, GTA, Fate Extra, Under Night, Devil May Cry, God of War, Forgotten N, Azure Strike Gandalf, Zelda, Kirby, Super Mario, Sonic, Mortal Kombat, Call of Duty, Need for Speed, enfim, a partir disso eu conheci diversas franquias de videogame e me trouxeram bastante felicidade e bastante alegria no tempo que eu fiquei jogando eles. Eu acho que o primeiro jogo que eu realmente peguei pra zerar, e que por muito tempo também foi o meu jogo favorito, foi o Crisis Core Final Fantasy VII, que eu acabei baixando em um emulador de PSP, que muitos de vocês devem conhecer no meu celular. Eu tinha acabado de comprar meu celular e a primeira coisa que eu baixei foi o emulador de PSP. E procurando jogos para jogar nele, eu acabei baixando dois, que no caso era o Dragon Ball Shibudokai e o Crisis Core Final Fantasy VII. E definitivamente o que mais me marcou e também o que eu mais demorei para zerar foi o Crisis Core Final Fantasy VII. Esse jogo é simplesmente incrível, até hoje ele é o meu Final Fantasy preferido. A gameplay era super inovadora para mim e foi esse jogo que me fez gostar de RPGs, que hoje em dia é o meu gênero favorito. A história também é super boa, os personagens são super carismáticos. O Zack é um protagonista muito bom e a evolução que ele tem no jogo e a mensagem que ele carrega também é extremamente incrível. E até hoje também ele é meu protagonista favorito de Final Fantasy. E mano, quando eu cheguei no final daquele jogo simplesmente me arrancou lágrimas. Foi o primeiro jogo que eu realmente cheguei a chorar quando eu cheguei no final dele, de tão triste que eu fiquei. Na verdade, esse jogo me fez chorar em diversas partes dele. E se você jogou o Crisis Core Final Fantasy VII, você provavelmente deve conhecer essas partes que eu tô falando. Foi realmente um jogo incrível, foi o começo para eu realmente começar a amar videogames. E também nessa época eu estava bem mais velho e com a mente mais amadurecida, então eu consegui entender a história, as mensagens e a gameplay. Porque antes, na época do PS2 e do PS3, eu via realmente só como algo legal e divertido para passar o tempo. Mas foi com Crisis Core que eu realmente vi o potencial que videogames tinham. Claro, videogames eram super divertidos e eram bons passatempos, mas também tinham um grande potencial de contar uma história muito emocionante. De contar narrativas super complexas que pode te fazer até mesmo chorar com o final delas. Mesmo sendo na teoria apenas um joguinho de videogame para você se divertir. É um jogo que eu carrego bastante carinho, foi um jogo que me apresentou não só o gênero de RPG, como o mundo dos videogames em geral. E depois disso eu conheci jogos como Kingdom Hearts Birth by Sleep, Persona 3, Fate Extra e Fate Extra SC, Mortal Kombat, Under Night, Mario in Blood. Joguei outros jogos da franquia Final Fantasy. Enfim, conheci diversas franquias, tanto as famosas quanto as mais desconhecidas.
Eu conheci tantos universos, tantas narrativas, tantas histórias incríveis e emocionantes. E no meio dessa jornada tem um jogo que realmente me marcou e que até hoje ele é o meu jogo favorito de todos os tempos. E você provavelmente deve conhecer ele se você é mais antigo nesse canal, que no caso é Gris. Esse jogo é simplesmente incrível, é sério, até hoje eu não achei nada parecido com ele no mundo dos videogames. E se você quer saber o porquê que ele é tão incrível, eu recomendo que você veja o meu primeiro vídeo que eu falo sobre Gris. Claro, é um vídeo bem antigo, mas até hoje ele é legalzinho de se assistir. E eu realmente recomendo, se você realmente quer saber o porquê que eu amo tanto esse jogo, porquê que ele é o meu preferido. E até hoje eu jogo esses jogos. Várias vezes eu fico retornando e rejogando vários jogos que eu joguei no passado, como Kingdom Hearts, Persona, Final Fantasy, Under Night, Mario Blood e tudo mais. Eu sempre fico revisitando esses jogos, revisitando o passado. E você deve estar se perguntando por que eu faço tudo isso. Por que eu amo tantos jogos? Por que eu tenho esse carinho todo por eles? E por que eu sempre vivo revisitando e rejogando eles? E sempre buscando novas experiências, novas histórias que consigam me tocar tanto quanto as experiências que eu tive no passado. E é justamente por conta dos sentimentos que eles me passam. Muitos desses jogos eu joguei numa época onde eu estava extremamente mal. E como eu disse, se vocês assistiram os meus vídeos, vocês provavelmente devem saber os motivos do porquê eu fiquei mal. Tinha épocas da minha vida onde eu estava completamente para baixo e completamente triste. Mas tinha uma coisa que realmente conseguia me alegrar, que era justamente os jogos. Eles conseguiam me divertir e esquecer dos meus problemas, esquecer da realidade onde eu vivia. Por conta dos seus personagens, sua narrativa, suas gameplays extremamente divertidas, aqueles jogos realmente conseguiam me fazer esquecer dos meus problemas. Inclusive é por isso que eu fico revisitando vários jogos que eu joguei no passado. Não é só porque eles são realmente jogos bons, jogos divertidos, mas porque eles são jogos realmente especiais para mim. Eles me trazem memórias, lembranças de pessoas, de lugares. É como se eu voltasse no tempo, na época onde era tudo mais simples e que eu não tinha tantos problemas quanto eu tenho agora. E que apesar de que eu tivesse sim problemas, bastava abrir esse jogo para esquecer completamente deles e me investir naquele mundinho que o videogame estava me proporcionando. Videogames é algo realmente muito especial para mim. Eles de certa forma acabaram me salvando. É sério, eu realmente acredito que se não fosse pelos videogames, eu seria uma pessoa bem diferente do que eu sou hoje em dia. Vários desses jogos moldaram a pessoa que eu sou hoje, com suas histórias, com suas mensagens, com seus personagens e tudo mais. Eles definiram os meus gostos e até mesmo alguns traços da minha personalidade. Eu sei que muita gente enxerga videogame como apenas um passatempo bobinho, que não deve ser levado tanto a sério, deve ser levado apenas como algo casual, e tem gente que até mesmo enxerga como algo ruim. E eu entendo, porque apesar de eu achar tudo isso de videogame, eu sei que eles não são totalmente perfeitos. E que eles podem se trazer prejuízo para sua vida, principalmente se você for uma pessoa que se vicia muito fácil. E eu confesso, esse meu amor por videogames às vezes acaba passando do ponto e eu deixo de fazer minhas obrigações para ficar jogando videogame. Mas que apesar de tudo isso, eu sempre vou carregar meu amor por videogames. É algo realmente especial. Videogame não é só um passatempo divertidozinho pra mim, ou algo bobinho que não deve ser levado a sério. Videogames realmente me salvaram. Teve diversas fases da minha vida onde eu tava muito mal, muito triste, passando por diversos problemas, e foi graças a esses jogos que eles conseguiram me trazer uma alegria. Jogos como Crisis Core Final Fantasy VII, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts 2, Persona 3, Persona 4, Under Night, Mario Blood, Gris, os diversos jogos de anime que eu fui jogando ao decorrer da minha vida, todos esses jogos são extremamente especiais para mim, e eu realmente carrego eles com um carinho absurdo. Videogames são algo que é parte de mim, é algo que eu realmente não me vejo largando no futuro. E eu quero continuar conhecendo mais jogos que possam me tocar e me marcar. Videogames tem uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra mídia, como filmes, séries, animes. É algo tão único, e é uma coisa que eu realmente amo fazer. Videogame definitivamente é um dos meus hobbies preferidos, e eu não me vejo largando eles tão cedo. Toda vez que eu rejogo algum jogo do meu passado, eu tenho essas memórias, essas lembranças do meu passado, porque ao decorrer da minha vida esses jogos sempre estiveram presentes. Eu lembro de pessoas, de lugares, e que sim, apesar de eu lembrar das coisas ruins, eu também lembro de diversas coisas boas, onde os videogames estavam presentes. É isso que torna eles ainda mais especiais para mim. E claro, pode ser muito sentimentalismo da minha parte, assim como tudo na minha vida eu coloco muito sentimento nas coisas que eu faço, mas é que videogames realmente me ajudaram. Eles ajudaram eu a lidar melhor com a minha solidão, eles me ajudaram a lidar melhor com a minha tristeza, e eles me divertiram muito.
E claro, apesar de muitos deles terem me feito chorar, foi algo realmente muito bom. E eu daria tudo para poder revisitar essa experiência novamente. Mas quem sabe no futuro, nessa minha busca, eu acho um jogo tão marcante quanto esses que me marcaram no passado. E claro, somos pessoas que crescemos. E apesar da gente sempre estar crescendo e mudando bastante ao decorrer do tempo, eu realmente quero continuar gostando e jogando videogames. São jogos que carregam lembranças. Eu sempre vou guardar esses jogos com muito carinho. Eu sempre vou guardar esse meu hobby com muito carinho e definitivamente é um dos meus hobbies preferidos. Eu realmente amo videogame e eu nunca quero perder toda essa alegria que eu tenho em jogar os meus joguinhos. E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu acho que foi o mais legal que eu já gravei, definitivamente é um dos mais especiais que eu já gravei. Isso é um assunto que eu amo muito e, de verdade, videogames é a coisa que eu mais amo fazer no meu dia a dia. Então, eu genuinamente fico muito feliz se vocês tiverem gostado desse vídeo. E se vocês compartilham o mesmo pensamento que eu tenho uma visão diferente sobre videogames, podem comentar aí. Uma das coisas que eu mais amo nos meus vídeos é ler os comentários. E comenta aí se você tem algum jogo favorito, ou se tem algum jogo que você jogou bastante ou que te marcou. E se você também compartilha desse carinho e desse amor que eu tenho por jogos. Mas então, eu acho que é isso. Eu amo todos vocês, espero que vocês todos fiquem bem. E eu vou dormir. Tchauzinho.